Bom dia, bem-vindos à ação de 11 de dezembro, uma ação de valorização, apesar da liquidez ainda ser relativa. No conjunto acumulado do ano, continuamos, apesar das correções de segunda e de ontem, terça-feira. No acumulado deste ano, em euros, temos aqui valorizações de 34,4% do Nasdaq, 29,3% no S&P 500. Aqui na Europa, maior destaque para o mercado suíço, 26,79%. Aqui tem muito a ver com a valorização, a apreciação também do suíço. A bolsa italiana 25,92, DAX 24,16 aqui para os 13.110 pontos. Se olharmos para a evolução do VIX, ele continua aqui entre os 16 pontos e os 13 pontos, provavelmente manter-se-á nesta faixa neste final de ano. Pelo menos olhando para o gráfico, é o que aparenta sugerir. A sessão de hoje será mais relevante para esta evolução. Saltávamos já aqui para os dados que podem marcar mais esta sessão e podem constituir evento da semana, que são os dados da inflação dos Estados Unidos, que deverá manter-se dentro daquilo que são as expectativas, o anual nos 2%, alguma aceleração face aos valores de outubro, que era o analisado, foi de 1,8%, mas o mais relevante será que às 19 horas a decisão de taxas e depois às 19h30 a conferência de imprensa, em que poderemos ter aqui alguma perspectiva, ou que será relevante para ver o que serão o outlook, quais são as perspectivas que a Fed poderá dar ao mercado. Provavelmente poderá retirar ou manter uma perspectiva de acomodatícia, mas não sinalizar de momento diminuições da taxa de juros, muito menos aumentos. Na sessão de amanhã teremos a decisão do BCE e depois, à 1h30, também teremos a nova presidente do BCE a dar também aqui uma indicação relativamente à evolução económica da zona euro e as perspectivas também do Banco Central. Mas hoje vamos centrar mais na Fed e o impacto que possa ter depois em termos de mercados acionistas no dólar e um mercado também de taxa fixa. Dos principais dados nesta manhã que estão a influenciar as expectativas dos investidores. Aqui o facto da Aramco estar com uma valorização de quase 10% na sua estreia em Riad. Depois a Inditex também anunciou aqui vendas acima das estimativas, 19,8 mil milhões, estimava-se 8,4, o que é um dado bastante positivo. Pela negativa, aqui o Crédito Suisse cortou aqui o indicador de rentabilidade para 2020 para 10%. Portanto, aqui também o impacto das taxas de juros negativas na Suíça e a redução das taxas de juros em termos globais. De resto, também aqui na sessão de ontem, depois do fecho, tivemos aqui uns dados sobre a Chevron, que refere aqui imparidades que as imparidades poderão afetar a evolução do seu resultado relativamente ao quarto trimestre. Olhando então para os principais gráficos, verificamos aqui que o S&P 500 mantém-se aqui com o topo, máxima 3.157 pontos, aqui um conjunto de máximos mais baixos. Não há aqui nenhuma indicação relevante, apenas que poderemos estar aqui a efetuar algum topo, mas os 3.157 ainda poderão voltar a ser atingidos. Se olharmos para o Nasdaq 100, basicamente o mesmo desempenho, aqui um conjunto de máximos mais baixos, portanto, continua a haver um risco de voltarmos a testar valores mais elevados. Já relativamente ao Dow Jones Industrial Average, mantendo-se acima dos 27.885, 890 pontos, portanto, aqui também continua, enquanto este suporte não for quebrado com o fecho semanal, provavelmente os 28.300 pontos poderão estar novamente em perspectiva. Pelo menos se nesta sessão também não tivermos aqui nenhuma contrariedade ou não houver nenhuma palavra mal colocada por parte da Fed. Se olharmos para o Russell 2000, portanto, também mantemos aqui próximos dos máximos históricos, 1.635 pontos. Olhando então para a Ásia,
nesta madrugada. Também aqui há alguma lateralização próximo dos topos, não parece haver muito desconforto nas atuais avaliações em máximos deste ano. Relativamente ao índice de Hong Kong, a fazer aqui alguma recuperação também, alguma reação aqui no suporte, nesta linha de suporte que hoje, ou no conjunto de mínimos mais elevados desde o verão passado. Assim, temos aqui a Alemanha a reagir acima dos 13 mil pontos, portanto mantém-se aqui o canal de lateralização entre os suportes 12.985, no topo 13.185 pontos, onde devemos continuar aqui, pelo menos até o final do ano, é o que o gráfico parece sugerir. Já relativamente ao CAC, 5.850 pontos, neste momento, provavelmente um fecho aqui do ano, mantém-se a perspectiva dos 5.905, 5.910, como suporte 5.800, 5.750. No que se refere à Espanha, também, fazer aqui alguma lateralização, próximo dos topos deste mês. No que se refere a Portugal, um ponto positivo acima da média móvel dos 200 dias, o que comporta aqui também uma perspectiva positivista. No que se refere ao PSI 20, provavelmente testa o suporte dos 5.112 pontos média móvel dos 200 dias, sentido superior 5.231, portanto devemos manter aqui esta perspectiva, tendo em conta que a Ibéria tem os desempenhos mais tímidos, provavelmente então alguma reação mais positiva poderia ser aguardada. Olhando então para o PSI 20, há aqui algum comportamento misto, apesar da liquidez também não ser muito relevante ou querer indiciar algo. Aqui verificamos que a Altri 5.8, perspectivas de poder fechar o ano no sentido dos 6.11. Se olharmos para a Navigator também parece manter aqui algum positivismo. Aqui topo 3.64, suporte média móvel dos 200 dias. Tentar fechar o ano em valores superiores. No que se refere ao BCP, mantém-se aqui este espaço de lateralização, não passa aqui nada, mantém-se entre os 19, enquanto se mantiver acima do suporte dos 19 cêntimos, os 20 cêntimos poderão estar em perspectiva, aqui há alguma lateralização sem grande história. No que se refere à Corticeira Amorim, 11.34, uma excelente avaliação, provavelmente aqui com topo a 11.50, apesar de poder fazer aqui alguma consolidação, mas o risco continua a ser na subida depois do forte desempenho desde inícios de novembro. No que se refere ao CTT, também uma perspectiva mais positivista, poder atestar então valores mais elevados, 3,50, enquanto se mantiver acima dos 3 euros. No que se refere à EDP, parece encontrar aqui um valor de equilíbrio próximo dos 3,67,5, 3,65. No que se refere aqui à Galp, mantém-se aqui alguma perspectiva também no sentido dos 15, neste momento a testar o suporte dos 14,25, também a mesma expectativa, enquanto se mantiver acima da média móvel dos 200 dias, provavelmente poderemos ter uma nova subida. Porém, a destacar aqui o facto de termos aqui um topo, aqui um provável Head and Shoulders, mas para ser ativado tinha que quebrar então a média móvel dos 200 dias, que ainda não foi revisitada. Portanto, aqui os osciladores a mostrarem alguma necessidade de cautela, portanto, gerir este risco que não parece que venha a verificar-se. Porém, alguma cautela relativamente à gestão dos resultados potenciais. No que se refere a Jerónimo Martins, aqui a valorização acumulada deste ano está mantém-se bastante interessante. É dos papéis com melhor desempenho neste ano, média móvel dos 200 dias 14,44 a funcionar como suporte e aqui provavelmente a criar alguma defesa nos investidores. No que se refere à Mota-Engil, alguma dificuldade em recuperar aos 2 euros, porém, tal como em inícios de agosto e de outubro, aqui parece estar a criar uma base para vir testar 1,88,8 e depois os dois tentar romper aqui
ou fazer um teste à média móvel dos 200 dias nas próximas semanas. Vamos ver se evidencia essa capacidade, tendo em conta que poderá estar a fazer aqui uma base mais elevada. No que se refere a nós, mantém-se abaixo dos 5 euros, portanto, aqui também, enquanto se mantiver acima do suporte dos 4,85 ou 4,80, provavelmente há uma perspectiva de que pudesse vir efetuar valores mais elevados. No que se refere à Sonai SGPS, vamos ver se tem capacidade para testar os 95 e 1 euro acima durante este ano ainda, pelo menos tendo em conta que se mantém de uma forma bastante saudável acima da média móvel dos 200 dias. Voltando então para outro conjunto de ativos, vamos verificar que relativamente à dívida, a taxa fixa mantém-se aqui de alguma perspectiva próxima dos mínimos dos últimos 3 meses. Não se assemelha que possa, de momento, haver aqui um movimento de maior amplitude, porém, a sessão de hoje e da manhã, com os bancos centrais, podem ajudar aqui também a atualizar esta perspectiva. No que se refere ao cobre, aqui a sair do canal, a romper o limite superior do canal ascendente e a testar máximos de quase 6 meses. Este sinal é bastante positivo, alguma correlação entre estes índices entre o cobre, esta mercadoria, e os índices de ações. Portanto, se este rompimento deste limite superior do canal ascendente se confirmar, então provavelmente poderemos ter aqui um teste aos 290 dólares e aos 300 dólares que figuram como máximos deste ano e constitui aqui um ponto bastante positivo relativamente não só aos índices de ações, mas sobretudo relativamente à economia na parte industrial. Olhando então para o crudo, o Brent continua nos 63,86, alguma dificuldade em romper a média móvel dos 200 dias, provavelmente os 62,03 e os 60 dólares poderão estar em perspectiva antes de voltar a assumir então uma nova subida, tentar uma nova recuperação. Vemos aqui um conjunto de mínimos mais elevados que poderão agora ser novamente testados os 62 dólares antes de efetuar uma nova tentativa de subida. Nesta conjuntura, assume relevância aqui o euro-dólar e nesta ação é bastante importante. Aqui fez o máximo próximo de um 11,13, lateraliza aqui próximo dos 1,10,80, 1,10,90, completamente neutral, os osciladores não dão aqui nenhum sinal, portanto, enquanto se mantiver abaixo de um 11,13, poderá vir a testar então um 10,12, poderá continuar a ser o seu campo de intervenção. Muita atenção é que se quebrar aqui a média móvel dos 200 dias, a um 11,54, então estas perspectivas poderão se alterar. É muito relevante, não as decisões de taxa, mas às 7h30, às 19h30, o que é que a FED poderá referir, ou poderá dizer, o Jerome Powell, o presidente da FED, poderá referir. É importante para ajustar as expectativas das taxas de juros de curto prazo, sobretudo quando se estão contemplados mais cortes durante o próximo ano e quais são as expectativas sobre a economia por parte desta autoridade monetária. Amanhã, também, relativamente ao euro, será o BCE. No que se refere ao câmbio, também ao libra-dólar, aqui próximo de máximos de 7 meses, portanto estamos em valores de março deste ano, próximo de 1,31, 35,40. Amanhã teremos aqui teremos a eleição para o Parlamento inglês e expectativas de uma resolução do Brexit, a probabilidade de resolução do Brexit aqui poderá influenciar a evolução, a apreciação da libra-dólar. Portanto, aqui alguma atenção na gestão desta exposição e às alavancagens e atendendo à sua correlação com o euro-dólar, que reduziu, mas continua a influenciar, também pode ter alguma relevância. Portanto, alguma atenção à exposição e à alavancagem
durante estas duas próximas sessões, em que temos aqui quase 2-3 eventos bastante importantes, como reuniões de bancos centrais, hoje a Fed, amanhã a BCE e Banco de Inglaterra e eleições para o Parlamento inglês. Portanto, os mercados continuam aqui com uma perspectiva bastante positivista, o apetite pelo risco continua bastante saudável, mas a liquidez é menor nesta altura do ano e a frequência de transação também. Portanto, alguma atenção, gestão das money management dos resultados e era isto que tínhamos para destacar. Votos de bons investimentos e uma boa sessão.